Bom, eu gostaria de agradecer, Eduardo, ao convite. E é uma área muito ligada ao nosso trabalho na Fiocruz. Mas antes, eu queria esclarecer aos colegas que vamos discutir aqui, que a minha colocação para o Dr. Jorge Guimarães não foi em defesa da Anvisa. Eu não tenho mandato de defender a Anvisa. Não. A minha colocação foi de que, antes de chegar à Anvisa, o gargalo é enorme para fazer ciência e tecnologia no país. Ele, antes de sair, falou de um inseto que ele pegou e o IBAMA falou que não poderia. Então, o gargalo de desenvolvimento científico até chegar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária é enorme. É óbvio que a agência deve ter os seus gargalos, mas é enorme. Eu posso dizer vários órgãos. CTNBio, CEGEM, normas disso, norma daquilo, IBAMA, são muitas. E aí falta uma logística de regulação. E chega ao ponto dos órgãos que regulam não ter um glossário único. Um trata um tema com um, outro trata um tema com outro, e você não consegue ter uma logística de regulação antes da Anvisa. Então, a minha abordagem é essa. Pode passar a outra transparência. Eu vou colocar essa transparência, porque essa transparência saiu na imprensa recentemente sobre um efeito adverso de um transgênico. Saiu essa, passa outra, e saiu essa. São dois trabalhos. Um teve repercussão na imprensa, porque tinha um camundongo com um tumor. E o outro não. Mas os dois trabalhos envolviam resíduos de agrotóxicos em transgênicos. Eu estou colocando essa questão porque a percepção da sociedade sobre as questões dos riscos são muito importantes. E nós temos que lembrar, os colegas aqui da Fundacentro, que as normas da Fundacentro, elas são em comissão tripartite. E nós temos, e eu percebo nos meus cursos na Fundação, um maniqueísmo muito grande dos trabalhadores e das empresas com relação aos riscos. Eu, por exemplo, posso ter, quando eu falo, vamos regular a questão da segurança do trabalho em tecnologias de ponta, engenharia genética, nanotecnologia. Tem setores que já, antes de começarmos a discussão, já são contra a tecnologia, contra a nanotecnologia. E eu posso listar aqui na área da biotecnologia, vacina contra a hepatite B, um produto da engenharia genética e que com certeza melhorou a qualidade do trabalho. Porque é um produto, eu não preciso mais manipular sangue contaminado, eu melhorei a condição de segurança do trabalho dos profissionais de saúde, fatores sanguíneos que são produzidos por engenharia genética, enzimas recombinantes e uma série de outros produtos. Isso, eu falando da engenharia genética, falando em tecnologia, poderia falar em novos materiais, a nanotecnologia. Eu posso ter riscos e benefícios, eu tenho para todas as tecnologias, mas eu posso ter novas partículas, novos materiais que vão fazer EPIs de melhor qualidade. A questão é científica, sim, mas é mais de regulação, é mais de entender como eu internalizo esses processos. E, às vezes, nós cobramos da ciência que dê resposta sobre a segurança de nano, sobre a segurança da engenharia genética. A ciência não vai dar resposta sobre segurança. Os trabalhos científicos vão sempre fazer perguntas. O que pode
adotar um determinado EPI, um determinado processo tecnológico, é a correta avaliação de risco, a correta vigilância e a correta vigilância pós-comercialização. Então, a ciência, ela faz perguntas, e às vezes faz perguntas que incomodam, como aquela do Seraline, que fez um trabalho colocando de algum problema de excesso de agrotóxicos numa determinada planta transgênica. Ele fez uma pergunta, ele fez um teste. Não necessariamente ele precisa ser repetido e ele precisa ser internalizado pelos órgãos de regulação. A próxima, por favor. E vejam essa transparência quando eu falo que a questão é inovação, mas é mais do que inovação, é logística. Uma empresa transnacional, qualquer uma transnacional que comercializa planta transgênica no Brasil, e todas elas são transnacionais, elas conhecem a essência da regulação, a logística da regulação. Então, na hora de patentear, ela fala, a minha planta é diferente, porque se for igual, não patenteia, não. Eu preciso de patentear, como diz o Eduardo, é uma lei de propriedade industrial. Eu preciso ter novidade, inventividade e aplicação comercial. Se não tiver essa característica, não patenteia. Então tem que falar que ela é diferente da soja não transgênica. E aí a empresa garante o quê? A propriedade intelectual. O Estado lhe dá um certificado de 20 anos de propriedade intelectual. Aí depois a empresa recorre a um outro órgão do Estado, que é a CTN-Bio, que é um órgão que faz a regulação da segurança. Para esse órgão ela fala, olha, a soja é substancialmente equivalente. Ela tem não sei quantos genes, eu coloquei um gene a mais para dar uma resistência, então ela é praticamente igual. Ela muda a sua lógica de apresentação. Na hora que vai vender para o agricultor, ela fala que é diferente. Porque senão, o agricultor, quando ela fala que é diferente, ela fala para o agricultor, na minha soja precisa de royalties, porque tem patente, e aí é diferente. Mas na hora que vai vender para o consumidor, no supermercado, ela já fala que é igual, para evitar a rotulagem, porque a rotulagem é um problema. O que a empresa conhece? Ela conhece de logística de regulação. Então, a questão não é muito de ciência, e nós temos muita ciência no Brasil. Precisamos ter uma loja de logística mesmo, e pessoas que entendam a regulação. E eu vou dar o exemplo agora, sem nenhum demérito, da soja transgênica patenteada e aprovada no Brasil, da Embrapa. Simplesmente está na prateleira. Não faltou ciência, não faltou nada. Faltou uma logística de ver o quê? A soja, para ser liberada no Brasil, que é uma commodity, precisa ser liberada nos países importadores, Europa, Japão e Estados Unidos. E ela não foi liberada pelos órgãos de segurança desses países. Então, o que continua? Continua sem vender. Não pode vender, porque se misturaram, não podemos exportar soja no país. É uma questão de logística. E de logística de regulação, nós precisamos muita formação. Já estou terminando. E essa questão, volta à questão da regulação. A regulação no Brasil da biotecnologia, e os colegas da área de segurança do trabalho podem ver as NRs, eu pego a NR 32, que trata na minha área, que não bate com algumas normas de segurança da CTN-Bio, que trata de biossegurança, que não bate com normas do CEGEM, do CEGEM, que não bate com normas do CONSEA, que trata de experimentação animal. Aí, Silvio, experimentação animal? Experimentação animal tem uma série de processos de segurança do trabalho, mas todos os ensaios pré-clínicos dependem da experimentação animal. E uma norma não bate com a outra. Quando a gente começa a ver, nem o glossário não bate. Então, precisamos rever essa logística com urgência. E, para terminar,
eu vou doar à biblioteca da Fundacentro de Brasília o meu último livro, e que tem um artigo que escrevi com uma médica colega nossa do INCA, que trata da questão da biossegurança, ou da segurança na internet. A internet hoje é o grande problema das áreas de tecnologia de ponta. Por quê? Porque o aluno chega no meu curso da Fundação com a visão maniqueísta da tecnologia. Ou ele chega com a visão de uma ONG que é contra, ou ele chega de uma visão de uma empresa que é a favor de qualquer jeito. E aí, chega com informações truncadas. Eu brinco até com nossos alunos. Existem hoje o tal do Photoshop, de imagens de transgênicos, da área de nano, tanto o Photoshop de imagem, que são as mais fortes, quanto o Photoshop de texto, que criam factoides na internet. Factoides mesmo. Então, eu estou doando esse livro, Segurança na Internet. É para desmistificar, e nós precisamos do quê? Conhecimento científico, e agradeço ao convite e as minhas poucas palavras, alguma com certeza provocando os colegas. Sei da dificuldade que é regular na área da segurança do trabalho, porque tem uma lógica toda de comissão tripartite e que não envolve outras áreas da segurança. A segurança da engenharia genética não tem comissão tripartite. A segurança de animal de laboratório não tem essa questão. A segurança do meio ambiente, às vezes, não tem. E nós estamos falando tudo de segurança. E segurança onde envolve tecnologias de ponta. Eu vou deixar com o nosso diretor da Fundacentro, meu último livro, a biblioteca da Fundacentro.